Então, nossa aula de hoje é sobre sequências. As sequências são sucessões ordenadas de elementos, que são os termos da sequência. Então, tem uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, é uma sequência, uma sucessão ordenada de elementos, que são os termos da sequência. Elas podem ser compostas por seus elementos, né? Podem ser letras, podem ser números, podem ser símbolos. E em algumas delas, a disposição desses elementos, a escolha dos elementos, obedece a um padrão. Então, alguma delas tem padrão na construção da sequência. Certo? Elas podem ser finitas ou infinitas. Vamos ver alguns exemplos, então. Exemplo, sequência das vogais. A gente costuma separar por vírgula os elementos. Se forem números ou números decimais, dá para separar por ponto e vírgula e entre parênteses. Então, uma sequência de vogais. Múltiplos de 3. Infinita. Certo? Uma sequência aleatória, sem padrão, que eu vou escolher números de forma aleatória, sem nenhuma lógica. Ok? Aqui tem um padrão, de 3 em 3, aqui são as vogais, e aqui é aleatório, inventei os números de forma aleatória, certo? Uma outra, que vai ter um padrão, mas não é tão óbvio. Qual que seria o próximo termo dessa sequência? Essa sequência aqui, ela tem um padrão, mas as pessoas geralmente procuram um padrão entre os valores dos números, mas nesse caso o padrão são números que se iniciam com a letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual que seria o próximo? 200. Escreveria os 20 alguma coisa, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 alguma coisa. O próximo com D seria o 200, tá? Então, muito importante, a sequência que a gente vai representar entre parênteses vai ter o primeiro termo, o segundo termo, que eu tô representando com índice, o terceiro termo e assim por diante, até o enésimo termo. Então, esse daqui é o primeiro termo. Aqui, segundo termo. E assim por diante, tá? E esse AN seria um termo qualquer que a gente chama de enésimo termo. Se for finita, termina aqui. Olha que essa reticências aqui é só para omitir alguns valores. Quando eu coloco entre valores, é porque eu não quero escrever todos. Se for finita, eu encerro aqui. Se for infinita, tem que ter reticências no final, ok? Alguns autores iniciam o primeiro termo com A0, ou dependendo do exercício, pode iniciar com A0 como sendo o primeiro termo. A gente vai usar A1 mesmo, certo? A sequência, gente, ela pode ser entendida como uma função, tá? Onde a posição seria o n, seria o nosso x, a variável independente, primeiro, segundo, terceiro, tá? E o y seria o an, o número que está lá, o A1, o A2, o A3, pode ser vista como uma função. Então, primeira posição, eu tenho um resultado. Segunda posição, eu tenho outro resultado, e assim por diante, tá? Então, ela pode ser vista como uma função. As sequências numéricas, elas podem ter um padrão, como a gente comentou anteriormente. Quais vão ser as nossas sequências, assim como objeto de estudo? Nós vamos estudar sequências numéricas e vamos dar mais ênfase àquelas que existe um padrão. O nosso objetivo é montar um padrão para as sequências, conseguir determinar o próximo elemento ou determinar uma fórmula que gera os elementos dessa sequência, tá? Então, a gente vai estudar as sequências numéricas e aquelas que têm algum padrão, certo? Que tem uma lei de formação, uma regra que a gente consegue
observar isso entre seus termos. Essa lei de formação, gente, ela pode ser uma fórmula de recorrência, que eu já vou explicar o que é. Ou uma fórmula do termo geral. Ok? Então, as sequências numéricas que têm uma lei de formação são aquelas que os elementos seguem um determinado padrão, essas que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar aquelas que são construídas, né, através de uma fórmula de recorrência e aquelas que são através da fórmula do termo geral. Então, vamos fazer um exemplo de cada um. Então, vamos fazer 2 exemplos, um de fórmula de recorrência e um de fórmula de termo geral. Recorrência, gente, é quando a gente tem algum elemento anterior, a gente recorre a um valor anterior para achar o próximo. Então, aqui, ó, vou fornecer que o primeiro termo é 2 e vou dar uma fórmula que envolve o termo anterior. Olha só, para achar um AN, eu preciso do N menos 1. Então, para achar o A5, eu preciso do A4. Para achar o A3, eu preciso do A2. Para achar o A2, eu preciso do A1. Então, isso é uma fórmula de recorrência. Eu tenho que recorrer a um termo anterior para achar o próximo, ok? Onde essa fórmula vai valer para n maior ou igual a 2, porque para o 1 já tem. Lembrando que o n é um número natural, é a posição, primeiro elemento, segundo, terceiro e assim por diante. Então, olha lá, para encontrar o valor do A2, eu tenho que fazer 2 vezes o A1. N menos 1 é o que vem antes do n. Quanto vale o A1? Vale 2, então vai ser 2 vezes 2, que é 4. Para encontrar o A3, eu vou ter que fazer 2 vezes o A2, que vai ser 2 vezes 4, que é 8. Para encontrar o A4, 2 vezes o A3. 2 vezes o A3, e o A3 vale 8. E assim por diante. Então, a minha sequência da forma que eu montei são potências de 2. Ok? E o segundo exemplo, vamos fazer uma fórmula do termo geral. Eu dou uma única fórmula e com essa fórmula eu consigo determinar qualquer termo. Eu não preciso conhecer algum termo anterior, tá? Por exemplo, para encontrar o A1, ó, A1, primeiro termo, eu troco N por 1. Esse N e esse N são o mesmo. Aqui ele representa o índice e aqui, né, eu tô trocando. 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Para encontrar o A2, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Para encontrar o A3, 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. E assim por diante. Então, monto minha sequência lá, menos 2, 0, 2 e assim por diante. Aqui, olha que eu poderia encontrar, por exemplo, o A100. Quem que é o A100? Quem que é o centésimo termo dessa sequência? 2 vezes 100, 200, menos 4, 196. Aqui para encontrar o A100, eu teria que encontrar o A99. Claro que aqui é uma sequência que tem um outro padrão. Eu poderia inventar uma outra fórmula para gerar essa sequência, que são as potências de 2. Mas, por exemplo, se eu fosse usar a fórmula de recorrência, eu teria que ter o A99. Ok? Então, recorrência é quando a gente tem que conhecer algum valor anterior para obter o próximo. E fórmula do termo geral é quando a gente tem uma única fórmula que gera qualquer termo. Ok? Tem uma sequência também que é bem importante, que é a sequência de Fibonacci. Então, a sequência de Fibonacci.
A sequência de Fibonacci é muito importante porque ela é associada a vários fenômenos naturais. Então, tem várias situações da natureza que se comportam conforme, né, se distribuem, ocorrem conforme a sequência de Fibonacci. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos falando bastante sobre isso. E a história é bem simples. Vamos supor a seguinte situação. Você tem um casal de coelhos, um macho e uma fêmea, certo? Eles são filhotes. Depois de 2 meses, eles viram adultos e a partir disso eles vão começar a ter sempre um casal de filhos. E esse casal de filhos, depois de 2 meses, fica adulto e começa a ter um casal de filhos também. E assim por diante. Então, olha só. Depois de 1 mês, você vai continuar com o casal de coelho. Depois de mais 1 mês, esse casal de coelho vai virar adulto e vai ter um casal de filhinhos, certo? Vamos fazer de outra cor aqui. Também, né, vai dar um casal de filhos, um macho e uma fêmea, certo? Aí no outro mês, a partir do momento que o casal que fica adulto tem um casal de filhos, todo mês ele vai ter um casal de filhos. Vai se reproduzir todo mês. Depois que fica adulto, todo mês ele se reproduz. Então, no outro mês, você vai ter os coelhos que você já tinha. E mais, esses aqui ainda são filhotes, mas esses aqui vão ter mais um casal de filhos. Vai faltar cor aí para os coelhinhos, certo? Aí, no outro mês, você vai ter esses 3 que você tinha. Vamos fazer mais 1 mês aqui. Certo? E olha só agora. Esse primeiro casal vai ter mais um casal de filhos, porque a partir do momento que tem filhos, todo mês vai ter. Então, ele vai ter mais um casal de filhos. Esse verde e roxo já ficaram adultos, também vão ter um casal de filhos. E isso, gente, vai continuar, certo? Deu para entender? Depois de 2 meses que os coelhinhos ficam adultos, todo mês eles vão gerar um casal de filhos. Então, vamos agora fazer uma sequência aí para a quantidade de casais que a gente tinha. A gente começou com um casal de coelhos, no outro mês, um casal de coelhos, no próximo, 2 casais de coelhos, depois 3, depois 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Olha só, essas sequências, conhecendo os primeiros valores, os próximos podem ser obtidos pelos anteriores. Olha lá, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Então, se eu continuasse aqui, eu teria 8 casais de coelho, certo? E assim por diante. A sequência de Fibonacci, ela é uma sequência de recorrência. Olha só, você tem que saber que o primeiro termo é 1, tem que saber que o segundo termo é 1, e a partir do terceiro, você soma os 2 anteriores. Então, para descobrir o AN, eu tenho que somar o N menos 1 mais o N menos 2. A partir do terceiro termo, ó, para descobrir esse, eu somo o primeiro com o segundo. Para descobrir esse, o segundo com o terceiro. Esse, o terceiro com o quarto. E assim por diante. Ok? Então, essa sequência é bem interessante. Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o somatório. Então, vamos falar sobre somatório. Olha só, o somatório vai ser representado pela letra sigma maiúscula, tá? Significa soma de várias parcelas, é quando você quer somar várias parcelas. E as parcelas vão seguir um padrão, ou seja, elas vão ser geradas por uma sequência, tá? Então, é a soma de várias parcelas, onde essas parcelas seguem um padrão. A gente sempre vai ter que informar, sempre tem que informar
de qual elemento até qual elemento a gente vai querer somar. Então, geralmente aqui embaixo vem lá, de qual elemento até qual elemento eu quero realizar essa soma. Se tiver o infinito é porque é uma soma infinita, tá? Então, exemplo. Quero fazer o somatório de n igual a 1 até 5. Dessa sequência aqui, n ao quadrado. Então, o que significa? N ao quadrado é uma fórmula, eu vou substituindo n. N por 1, por 2, vou achando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo, e assim vai. Mas quando tem esse símbolo, eu não vou simplesmente montar a sequência, eu tenho que fazer a soma dessas parcelas. Então, quem que seria o primeiro termo? Troco n por 1. 1 ao quadrado. Como tem o símbolo de somatório, eu tenho que fazer a soma. Quem que seria o segundo termo? 2 ao quadrado. Próximo termo, 3 ao quadrado. Próximo, 4 ao quadrado, ele quer até o 5, até substituir o n por 5. 5 ao quadrado. Aí ficaria 1 mais 4, mais 9, mais 16, mais 25. Total de 55. Então, quando tem o símbolo de somatório, a única diferença é essa. Você vai ter uma fórmula também, você vai ter uma sequência de números, a diferença é que você tem que fazer a soma dessas parcelas, ok? E com isso a gente finalizaria a nossa aula de sequência. Na continuidade, a gente vai ver duas sequências muito importantes, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica.